Boa tarde, mais um encontro virtual com a literatura nesse nosso projeto Guardiões da Água. Peguei aqui, tomei em mãos um jornal do mês de abril, final do mês de abril, com matéria sobre as oficinas em casa, pelo projeto Guardiões da Água. Oficinas em casa. E super bacana, um destaque com letras maiores, coloridas. O objetivo é promover a consciência socioambiental a partir da arte. O projeto nos permite englobar uma relação direta ou uma relação um pouco mais ampla com os temas de cada oficina. No caso aqui das nossas oficinas de literatura e arte, a partir da primeira oficina em que falei de um sentido de ensino da literatura, da relação do senso comum com os estudos literários, e em seguida eu apliquei aquelas ideias iniciais da literatura ao sentido que a literatura que nos interessa, e também sem desmerecer outros sentidos possíveis, apliquei diretamente ao caso de Machado de Assis. Falamos um pouco sobre Machado de Assis no segundo encontro. No terceiro encontro, que foi semana passada, exploramos os contos de João Simões Lopes Neto. Tomamos os contos gauchescos, tomamos a questão da literatura no Rio Grande do Sul, algumas particularidades desse acontecimento, deste fato. Estabelecemos relações com outras partes do Brasil, dado que muitos críticos daqui, escritores, vivem no estado, e a obra também se projetou para fora do estado. Alguns autores têm uma projeção, inclusive, fora do país, forte. De modo que, neste encontro de hoje, eu já inicio com um tema que eu deixei assim em aberto: a literatura brasileira vista pela obra de uma escritora renomada. Quem for lá no meu Facebook está com este nome lá, o tema de hoje. Deixei em suspenso para falar desta escritora renomada. Também porque posso estar sendo ouvido, talvez seja ouvido posteriormente, porque isso aqui é uma aula gravada, posso estar sendo ouvido por pessoas da área, do campo literário, pessoas que podem ser de outros campos, mas com muito cuidado com a nossa literatura brasileira, e certamente pessoas que têm um apreço muito grande por essa escritora que pretendo abordar, pretendo trabalhar um pouco. Ainda sem dar o nome dessa escritora, eu a conheci quando de ouvir falar quando jovem, e tive a grande satisfação de ter uma disciplina de teoria do conto no início da minha faculdade de letras, que aconteceu na Faculdade Medianeira em São Paulo, e eu pude ter com o professor Luiz Percival Leme Brito uma disciplina maravilhosa, que é um leitor maravilhoso dessa escritora, que hoje tem muitos que a estudam, que é essa escritora cujo nome é Clarice Lispector. Pensando na Clarice para esta live de hoje, lembrei das oficinas dos meus colegas, algumas delas, sempre retomo, vejo, quando não posso ver ao vivo, eu a vejo depois. E uma área muito importante para nós da literatura tem sido, algumas áreas são importantes, não estão dentro de antropologia, filosofia, mas a área da fotografia, ela tem uma importância enorme para a literatura brasileira. E a Clarice Lispector ganhou, se usa essa palavra ganhou, mas ela tem uma estudiosa na pessoa da professora Nádia Gottlieb, que fez Clarice Fotobiografia. Eu quis reproduzir, a minha tecnologia é muito precária, eu quis reproduzir algumas imagens que eu escaneei e coloquei aqui na parede,
mas que são imagens da beleza que há nesse material da fotobiografia. E quando eu fui fazer esse texto, lembrei também de um fotógrafo, cujo nome não citarei aqui, um fotógrafo fantástico, brasileiro, carioca, mais que carioca, fluminense, de Niterói. E ele escreve textos interessantíssimos também, e não sei o trânsito dele pela obra da Clarice, mas eu imaginei o que eu diria para uma pessoa, não sei se ele alguma vez falou, não sei, não conversou, o que eu diria assim de imediato, para não ficar no senso comum, Clarice, estertorosa, como é essa Clarice? Então eu escrevi algumas palavras, 3 pequenos parágrafos, vou ler. Para muitos brasileiros, o nome da escritora Clarice Lispector desperta a ideia de uma personalidade conhecida no mundo das letras. A menção deste nome faz aparecer a relação entre uma mulher e a literatura. Muita gente sabe que ela foi escritora, embora seja mais raro aparecerem as referências específicas de sua obra. Ao nome próprio de Clarice se juntam os nomes comuns de literatura, romance, conto, jornalismo, cartas, revistas, impressos, livros impressos, fotos bonitas, vídeo em que ela responde sobre sua vida, obra e sensibilidade. Em 2007, sai publicado o livro Clarice Fotobiografia, da professora Nádia Batella Gottlieb, resultado de uma longa pesquisa e trabalho em arquivos e bibliotecas, e através de visitas que fez aos países por onde a escritora morou. Ucrânia, Itália, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Maceió, Recife e Rio de Janeiro. A presente aula tem por objetivo apresentar a escritora Clarice Lispector por meio de um panorama de sua obra escrita, romances, contos e crônicas, valendo-me de um esquema de análise literária de um de seus textos. Isso aí é um objetivo geral, vou falar algumas coisas aqui. Dentre os objetivos específicos, se encontram as seguintes metas. Conhecer a obra literária em capas impressas. Então logo mais vou apresentar uma série de capas. Aqui, colocar aqui. Descobrir os motivos que compõem a visão de mundo da escritora. Esse trabalho eu tomo do Benedito Nunes, que foi um filósofo brasileiro, que foi clariciano, se diz assim, né? Não sei se tem propriedade essa expressão, se quem estuda Clarice quer ser colocado nessa expressão, mas ela mesma não teve pretensão de ser clariciana. E vou, por meio desses motivos que ele elenca da obra, estabelecer a relação de sua literatura. Então, de imediato, já menciono, para depois pode dar não é uma marcação cerrada de texto que eu fiz uns pontos, alinhavei umas linhas para poder chamar conversa puxa conversa, né? Então, estabelecer a relação de sua literatura com outros escritores brasileiros. De imediato, eu vou ler um texto recolhido pelo Caio Fernando Abreu, que conhecia muito a obra dela, e pelo outro escritor que merece ser lembrado, também pouco estudado, que é o Lúcio Cardoso, que também teve uma relação muito peculiar com Clarice. Não entrarei nessas questões dos autores que dialogam com Clarice, mas fique registrado que sei que muitos que começam a ler Clarice gostariam de ter os ganchos para buscar depois. Analisar, por último, eu quero dos objetivos específicos, analisar uma crônica por meio de códigos e síntese temática, que é um esquema, primeiro, assim, de estudar aspectos contextuais, que eu coloquei. Antes de colocar os aspectos contextuais, eu gostaria de começar pelas capas, né? Clarice estreou em 1944, então ela nasce na Ucrânia em 1925, e em 44 ela estava com 19 anos quando ela surge
parece com o primeiro romance, que tem um título por si, já daria uma aula. Esse título aqui é uma aula, seria uma aula a se desenvolver. Ela nasce então em 25, então em 44 publica Perto do Coração Selvagem. Está espelhado, mas é interessante o contato com o livro, né? Depois, anos depois, 44, ela vai então aparecer com os contos e tudo. E aí, na série Romances, talvez valha a pena também destacar, ela tem mais 2 romances, que é O Lustre e a Cidade Sitiada, e aí nós temos A Maçã no Escuro, que é o romance 61. Depois, nós temos o romance, em 64, o romance A Paixão Segundo GH. 64. E depois, ao final, parece que, não tenho certeza, mas me parece que vai ser publicado após a morte da escritora, que foi em 77, Água Viva. Há uma controvérsia nessa experiência do Água Viva, e já falei também com uma estudiosa de Clarice, em que onde se colocaria, porque eu destaquei contos, romances, crônicas, jornalismo, alguns outros textos, mas deixei de destacar que a questão dos gêneros em Clarice é uma questão em aberto. Talvez isto sirva para um número muito grande de escritores brasileiros, para nós que estamos nos estudos literários. Essa é uma marcação que importa, sempre fazemos esses questionamentos ao levar adiante a obra do escritor, ao conversar, ao comentar, ao escrever sobre, se de fato nós devemos fechar dentro de uma divisão ou se deixamos em aberto. Mas aqui no caso, como é uma primeira conversa sobre Clarice, e assim, a público aberto, é um público daqueles níveis que eu dizia no primeiro dia do encontro, nível mais na literatura, e os leitores com mais leitura, com mais experiência, mais maduros na literatura, procurando dialogar com essas duas dimensões, esses 2 níveis. Então eu sigo esse esquema que, vamos dizer, se apresenta inclusive pelas editoras quando fazem a relação dos autores, a relação dos livros. Então colocam eles nessas divisões de gêneros. A Clarice escreveu Laços de Família, Reunião de Contos. Ela escreveu Felicidade Clandestina, Reunião de Contos. E ela tem um livro que eu agora não tenho aqui, que é o Legião Estrangeira, que quando saiu a primeira vez, ele reunia os contos e crônicas, que depois foi desmembrado, e aí apareceu um segundo livro de crônicas, ou o primeiro livro de crônicas dela, cujo título é Para Não Esquecer, de 78. Então há uma nota sobre esse literário, de tomar a obra e republicar, etc. Os livros, os contos de Clarice circulavam em revistas, Senhor, outras revistas dos anos 60, que depois foram reunidos em livros, as crônicas também. Então, esse movimento que acontece na literatura brasileira, que surge um autor, sai publicado numa revista, sai publicado hoje, nós temos os sites, sai publicado numa plataforma digital, depois vai ser reunido em livro, ou o movimento inverso, daqueles que sempre publicaram em livros e param de publicar livros, começam a publicar numa outra plataforma, numa outra base, também acontece. No caso de Clarice, então, nos contos, tivemos esses 3 que são destaque. E as crônicas, Para Não Esquecer, e o segundo livro de crônicas, que é a reunião das crônicas que ela publicou no Jornal do Brasil, a Discussão de 84. Esse livro também não tenho. Eu tenho outros livros que também são relevantes, são interessantes. Vou pegar mais 2, que é Um Sopro de Vida, Pulsações, que também, segundo esta pesquisadora, estudiosa, doutora que fez trabalho de Clarice, ela diz que cai num campo das criações, das experimentações, da necessidade de a gente repensar onde colocar. E tenho este pequeno livro, mais famoso, tem o filme A Hora da Estrela, que também
Ora aparece como novela, eu já trabalho ele como novela, ora aparece como romance. Bom, isso vamos dizer assim, o momento das capas. Se eu quisesse fazer gastei uns minutos aqui com as capas, mas para dizer que a literatura brasileira e as literaturas de modo em geral, elas acontecem em um texto em que prevê ou pressupõe aquilo que nós dizemos o circuito do livro, o ciclo do livro, o circuito do livro, que vai da publicação, que vai da editoração, que vai de direitos, que vai da distribuição, e pequenas edições, grandes edições. A Clarice foi uma autora com muitos livros, uma obra extensa. Então, como se vê, já estou aqui dando um anúncio, eu repito, né, tomo essa liberdade de entrar por aí. Dito isso, né, o colocado essas primeiras questões que diz da ordem do nosso objeto, literatura, a conversa sobre literatura, eu acho que vale a pena entrar já dentro do que esse imaginário, essa obra já vem despertando, faz oscilações, estamos diante de uma obra diferente, uma obra que até hoje tem uma força muito grande e quiçá possa alcançar novos e outros leitores e continuar sendo lida por quem já a lê. Então eu coloquei na minha marcação para seguir aqui o roteiro da 1 hora nessa live, eu coloquei os aspectos contextuais, eu vou dividir em 3 partes essa minha apresentação, chamo de aspectos contextuais, chamo depois de leitura de superfície e busca de sentidos a partir de um texto que eu escolhi, e depois, por último, eu faço um esquema da obra para falar sobre os sentidos que ela desperta e a relação do pensamento, como que funciona o pensamento dentro desse recorte pequeno que nós estamos fazendo do encontro. Vale a pena destacar ainda, né, antes de tomar agora aqui os textos de leitura, vale a pena destacar que nas oficinas que apresento nos pontos da cidade, dentro desse projeto Guardiões da Água, a temática da literatura, ou abrangência, o que podemos fazer com a literatura, tem um sentido mais de jogo, um jogo de exercício literário. De forma alguma aconteceu uma exposição como esta aqui da live, nesses encontros, porque eu trabalho com jovens, bem jovens, e trabalho também com um grupo de pessoas que estão numa situação específica dentro do CAPS, que são pessoas que estão lidando com sofrimentos psíquicos, com tratamentos. Então a literatura ali também entra no sentido de despertar, de mexer com a linguagem, jogos de linguagem, e de fazer também uma escuta. Então, quando eu levo um texto já direcionado àquele grupo, há uma escuta. No caso aqui da live, a gente fica mais restrito a bater um papo falando. Como eu faço já tenho feito, fiz dos 3 encontros e faço hoje essa exposição cerrada, eu acompanho só alguns comentários que me fazem aqui, me aparece na tela, mas o caso que eu ainda não lido com essas aulas dialogadas, não estou fazendo aulas dialogadas. Então aqui cerrado, eu tomo um texto e um esquema expositivo com um desejo de alcançar os ouvintes, de tornar agradável, de mesclar, trazendo para a literatura algo que nos é muito caro, que vem do teatro, que é a performance, que é a encenação, que nós sempre estamos usando a voz quando lemos textos literários. Lemos os textos literários, via de regra, de modo silencioso, cada um com o seu texto. Quando comentamos o texto, comentamos falando, expondo. E muitas vezes, quando dizemos um trecho de um texto, um excerto ou um poema, nós fazemos modulações de emoção, de voz. Então, nesse sentido, é que eu estou trabalhando aqui nessa exposição. Já dando crédito aos que estão com
comigo trabalhando nesse projeto que trabalham com teatro. Então, eu separei, inicialmente, para dizer por que eu separei os trechos, eu tenho que necessariamente passar por uma contribuição que eu recolhi de Benedito Nunes, deste livro, O Drama da Linguagem. Essa edição que eu tenho de Benedito Nunes, essa edição que eu tenho dos anos 90, ele saiu com esse texto no final dos anos 70, ele é contemporâneo de Clarice, era um grande leitor de Clarice, foi um grande leitor de Clarice, e de muitos temas da literatura. Ele era um professor de filosofia que trabalhava essa interface. O texto dele sempre tem essa contribuição, esse rigor, essa busca pela propriedade da palavra, certeza, que nós, no cotidiano, que nós nas exposições de forma mais informais, nós também deixamos passar. Eu aqui não estou muito preocupado com a formalidade, estou preocupado em comunicação, com dizer aqui. Então o que eu fiz? Eu recolhi, eu até anotei, o professor Benedito em seu ensaio assinala os seguintes motivos na obra de Clarice Lispector. Aí eu vou enumerar, depois posso ver como podemos, se alguém quiser compartilhar, podemos ver. Ele enumerou motivos que estão em torno dos textos. Em qualquer texto que a gente entre de Clarice, se pode deparar com um desses motivos. Um deles é a inquietação. O outro é aquilo que ele chama de desejo de ser. Depois, predomínio no texto da Clarice da consciência reflexiva. A violência, este é um dos motivos que podemos levar para outras obras e que eu gostaria muito de sempre voltar a pensar, que é muito, muito pertinente para nós todos, que é a violência interiorizada nas relações humanas. Banalização que encontramos da violência cotidiana e a necessidade de voltarmos a um pensamento, a uma reflexão para encarar essa violência de forma diferente, tentar contorná-la, tentar evitá-la, tentar apresentar algo diferente nas nossas relações humanas. Potência mágica do olhar, ele coloca essa expressão que a obra da Clarice está lidando com isso. Potência mágica do olhar. Exteriorização da existência. Aquela Clarice que há um vídeo na internet que circula, que ela é entrevistada e as respostas que ela dá de uma maneira assim muito aparentemente fechada, mas de uma intensidade de exteriorizar a existência. Desagregação do eu, que é a marca da literatura em muitos tempos, nós situamos isso no contemporâneo, mas em muitos tempos, a desagregação do eu. A identidade simulada, essa coisa do duplo, essa coisa da falsear as identidades, o jogo, o eu dividido. Roland Lang faz aquele estudo sobre o eu dividido, depois é aplicado ao Machado de Assis. O eu dividido. Me ocorre essa obra. E impulso ao dizer expressivo. Ela sempre está naquela da linguagem que vai nos interpelar de outra forma. E finalmente a náusea e o descortínio silencioso das coisas. Deu muita vontade, lendo Clarice agora para esse encontro, de retomar algumas leituras que fiz e outras que sei que deveria ter feito e deixei de fazer da obra do Jean-Paul Sartre. Não sei se ele faz um diálogo. Benedito Nunes mostra muito esse diálogo de Clarice com Sartre, né? Então Clarice está escrevendo lá nos anos 40, 50, Sartre também está ali fazendo a sua filosofia nesse período, e ele também estabelece uma ponte da Clarice com Hermann Hesse. Eu particularmente adorei Demian, que é um livro maravilhoso. Li o Siddhartha, do Hermann Hesse, e também li O Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe não li como deveria ler, preciso reler. É um livro que exige mais de uma leitura de outra forma, que eu não fiz. E tem aquele livro gigantesco dele, que é O Jogo das Contas de Vidro, que se um dia sobrar tempo eu lerei. Então, Hermann Hesse é um autor assim... como que é? Uma estante para se ler dele. Então, o Benedito reúne esses tópicos, esses motivos que estão
circulando na obra de Clarice. E para ilustrar, aí eu escrevi, para ilustrar algo dentre os elementos presentes ao longo da obra, destaco uma nota do romance, esse que eu inicialmente falei aqui, que o meu querido amigo e colega André Mitidieri gosta muito, e falou, olha, eu gosto muito desse romance. Eu nota que Clarice coloca nas primeiras páginas, para lermos, para sentir um pouco desses motivos de Clarice. E depois eu leio uma carta que o jornal, nos anos 90, eu recebi depois essa cópia de um amigo, nos anos 90 o jornal Estadão, Estado de São Paulo, publica um artigo de Caio Fernando Abreu. Sabemos que Caio se foi em 96, é isso? Se não me falha a memória, é esse ano que ele se foi. E ele vinha numa produção maravilhosa de crônicas que saíam no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. Era uma coluna do Caio, semanal, maravilhosa. E essa crônica então sai nesse caderno 2 do Estado, que é Clarice Lispector ressurge em carta inédita. Então Caio recebeu uma carta de uma pessoa, que essa carta não estava assinada, é cópia, e ele lendo, logo destacou os elementos. Então isso eu vou ler aqui, chega no momento certo, eu leio agora. Então temos esses dois textos para ler. Temos aqui vou ler esse pequeno trecho, em que ela põe como título, subtítulo, a possíveis leitores. Olha Clarice. Clarice dizendo, este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo de que se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil. Mas chama-se alegria. Esta é a nota. Clarice. E para complementar, para fazer essa variação dos textos, então eu tenho aqui a carta, até eu fiz uma anotação, depois também ilustra algo desta relação, a carta de Clarice dirigida a uma amiga. Caio Fernando Abreu anota que a carta é datilografada. Eu estou reproduzindo o texto inicial deste artigo de jornal do Caio, que depois ele vai reproduzir a carta dentro do artigo dele. Então, Caio anota que, aí eu cito ele, a carta é datilografada, inclusive na assinatura, o que era hábito de Clarice. Não tem o nome da destinatária, apenas querida, nem nada que possa comprovar sua autenticidade, exceto um detalhe, o estilo. Qualquer leitor de Clarice imediatamente reconhecerá nestas linhas o inconfundível estilo, não estilo, da escritura. Está no jornal Estado de São Paulo, não tem a data dele, foi cortado pela pessoa que me mandou, mas é no metade dos anos 90. O cara estava vivo ainda. Então a carta começa assim, Berna, Berna na Suíça. Lá no início, quando eu fiz a relação das cidades por onde a Clarice andou, ela andou na Suíça. Inicialmente eu achava que essa carta ela teria mandado do Brasil para a Suíça, mas está ali em cima, Berna. Ela escreve em Berna. Querida, não pensa que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar nos próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Nem sei como lhe explicar minha alma, mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa. E que é somente até um certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perder o respeito a si mesma e o respeito às suas próprias necessidades,
Depois disso, fica-se um pouco um trapo. E aí ela vai contar. Era para ilustrar. Eu queria tanto, tanto estar junto de você e conversar e contar experiências minhas e de outros. Você veria que há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é uma relação a si mesmo. Eu mesma não queria contar a você como estou agora, porque achei inútil. Pretendia apenas lhe contar o meu novo caráter, ou falta de caráter, um mês antes de irmos para o Brasil, para você estar prevenida, mas espero de tal forma que no navio ou avião que nos leva de volta eu me transforme instantaneamente na antiga que eu era, que talvez nem fosse necessário contar. Querida, quase 4 anos me transformaram muito. Do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu. Em que pese a dura comparação, para me adaptar ao que era inadaptável. Para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus grilhões. Cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E aí segue, tem mais uma página de carta. Agora eu esclareço no sentido da divina essa condição de leitor de literatura, dessa prática de leitura literária, que o texto literário, os escritores, eles sempre nos remetem a reencontrar as marcas que já encontramos em outra leitura. Aqui eu reencontro que ela estava saindo da Suíça, vindo ao Brasil, e manda essa carta antecipando o que a amiga poderia encontrar junto na sua companhia. Então eu fecho essa citação, esses parênteses, para entrar num exercício de análise literária, que também é uma outra. Tenho que cuidar do meu horário, já estamos na metade do percurso, e a gente vê que é necessário também aqui nesse espaço, que é pequeno, dizer que vale a pena a obra de Clarice para quem ainda aqui não a encontrou, que ainda não fez uma experiência de leitura, que os primeiros encontros que tive nos textos de contos foram surpreendentes. Eu li alguns contos na ocasião e aqueles contos ficaram se mexendo na minha sensibilidade, se mexendo dentro da minha sensibilidade, ou mexendo na minha sensibilidade, e ao mesmo tempo me convocando a retomá-los para ler mais uma vez, para ver se eu tinha entendido bem o que era para ser entendido. O texto de Clarice, nesse sentido, ele é clássico, do ponto de vista de uma formulação talvez teórica, porque ele está sempre nos dizendo de novo, está sempre retomando, acrescentando no sentido que já tínhamos dele. E o bom seria se eu pudesse enveredar por um dos romances. Eu estou lendo 2 romances agora, paralelos. Estou lendo Perto do Coração Selvagem, que merece uma aula. Perto do Coração Selvagem. Tanto merece uma aula pela linguagem, como merece uma aula pela literariedade, merece uma aula pelas conotações filosóficas, merece uma aula por que ele mexe com a prática literária que temos hoje ainda. Imagina quando saiu nos anos 40. E estou lendo A Paixão Segundo GH. Então, tive mexido de entrar nessa experiência. Mas falei, não, aqui nós temos um encontro, uma hora, vamos também partilhar talvez alguma experiência interessante. Eu tomei algumas crônicas, porque Clarice também escreveu crônicas, de Clarice, que eu encontrei nos 2 livros de crônicas, mas também tem uma edição nova, organizada, que se diz Clarice Lispector, Clarice na cabeceira. Então, a professora Teresa Monteiro solicitou, convidou personalidades do mundo literário e
da vida de pensamento brasileiras, para que cada um dissesse uma crônica e fizesse uma pequena apresentação de uma página, meia página, para tal crônica. Então aqui nesse livro eu encontrei, são crônicas divinas, tem a crônica famosa Mineirinho, de Clarice, tem a crônica famosa também, não tão acho que mais famosa hoje, depois do trabalho do professor Gilberto Martins, da Unesp, e deixo aqui um abraço ao Gilberto, que fez uma tese sobre a crônica e sobre Brasília, sobre a questão da arquitetura na obra de Clarice, falando assim de uma maneira muito informal. E aí aqui temos a Brasília Esplendor, é a crônica, uma das crônicas. E aqui tem uma crônica que eu escolhi, que é Come, meu filho. Eu vou fazer essa experiência primeiro de ler Come, meu filho, visando chamar atenção depois para a estratégia da escritora. Eu, antes de ler a crônica, eu escrevi: Clarice Lispector escreveu para jornais ao longo de sua vida profissional, ocupando um espaço de cronista no Jornal do Brasil. Textos posteriormente reunidos no livro A Descoberta do Mundo, que foi publicado em 1984. E depois eu faço um retrocesso, assim, uma volta, que ela publica antes, também publicou uma reunião de crônicas no livro Para Não Esquecer, de 1978, que, conforme eu já mencionei no início dessa conversa, saiu aqui eu tenho aqui as duas, eu tenho Felicidade Clandestina, Laços de Família, e tem o livro dela de contos, A Legião Estrangeira, que saía no início com os contos e algumas crônicas, foi feito um separado para não esquecer. Então, a escritora não se agradava de dizer, aqui eu acho que vale a pena esse destaque, que tem a ver com o nosso trabalho dentro do projeto, com o trabalho que eu desenvolvo junto com o meu colega Elson Cascato, que dá oficinas de literatura também, mexe com poesia, ele é um poeta, ele é produtor de poesia, um escritor de poesia, é um poeta, está com um livro já, em breve sairá. E a Clarice tem algo que as gerações muitos de hoje fazem questão de destacar, que é esse questionamento, esse tensionamento pertinente, mas ele também é permanente, das tensões, o que é que cabe da expressão literatura. Então, se aqui é uma aula de literatura, e se é um espaço para se falar de literatura, devemos colocar que os sentidos da palavra literatura não estiveram, provavelmente não estarão colocados de forma tranquila. Há sempre um tensionamento, há sempre um questionamento. E aqui é Clarice, lá nos anos 60, 70, dizendo, falaram das crônicas dela, a escritora não se agradava de dizer minhas contribuições literárias, pois a palavra literatura lhe eriçava o pelo. Ela dizia que não soava para ela. Mas ela dizia que era importante para ela era o contato com o outro através da palavra escrita. Então ela estava mais preocupada. Mas acho que depois que eu fizer a leitura e apresentação desse texto, dessa crônica, poderemos perceber, ou pelo menos eu pretendo que se perceba, vou dar uns destaques, para se perceber a carpintaria textual, aquilo que ela toma um cuidado de dizer, Clarice, mas há uma beleza, há um lapidar aqui das palavras, há um trabalho de profissional aqui. Então a crônica, eu vou ler primeiro, ela é feita em diálogos, pequenos diálogos na segunda parte, dois longos monólogos no início. Inicia com uma frase única: o mundo parece chato, mas eu sei que não é. Ponto. Abre um travessão, é um monólogo, então essa narradora vai dizer: sabe por que parece chato? Porque sempre que a gente olha, o céu está em cima, nunca está embaixo, nunca está de lado. Eu sei que o mundo é redondo porque disseram,
mas só ia parecer redondo se a gente olhasse e às vezes o céu estivesse lá embaixo. Eu sei que é redondo, mas para mim é chato. Mas Ronaldo só sabe que o mundo é redondo, para ele não parece chato. Ela abre outra versão, deixa umas reticências, um silêncio, ela volta. Porque eu estive em muitos países, eu vi que nos Estados Unidos o céu também é em cima. Por isso o mundo parecia todo reto para mim. Mas Ronaldo, que nunca saiu do Brasil, e pode pensar que só aqui é que o céu é lá em cima, que nos outros lugares é embaixo ou do lado, e ele pode pensar que o mundo só é chato no Brasil, que nos outros lugares que ele não viu vai redondando. Quando dizem para ele, é só acreditar, para ele nada precisa parecer. Você prefere prato fundo ou prato chato? Chá raso, quer dizer. Eu também. No fundo, parece que cabe mais, mas é só para o fundo. No chato, cabe para os lados e a gente vê logo tudo o que tem. Pepino não parece irreal? Irreal. Por que você acha? Você diz assim. Não. Por que é que você achou que pepino parece irreal? Eu também. A gente olha e vê um pouco do outro lado. É cheio de desenho bem igual. É frio na boca. Faz barulho de um pouco de vidro quando se mastiga. Você não acha que pepino parece inventado? Parece. Aonde foi inventado feijão com arroz? Aqui. Ou no árabe, igual que Pedrinho disse de outra coisa? Aqui. Na sorveteria Gatão, o sorvete é bom porque tem gosto igual da cor. Para você, carne tem gosto de carne? Às vezes, duvido. Só quero ver. De carne pendurada no açougue? Não. E nem de carne que a gente fala. Não tem gosto de quando você diz que carne tem vitamina. Não fala tanto. Come. Mas você está olhando desse jeito para mim. Mas não é para eu comer. É porque você está gostando muito de mim. Adivinhei ou errei? Adivinhou. Come, Paulinho. Você só pensa nisso. Eu falei muito para você não pensar só em comida. Mas você vai e não esquece. O que eu pude anotar? Uma crônica. Crônica é um gênero. Leituras de jornal. Nos tempos que os jornais cultivavam espaços também da crônica literária. Nós temos muitos escritores cronistas. Clarice tem um outro texto em que ela fala, não quis ler porque ali teria uma necessidade de interpretação maior, assim, no sentido de explicações a mais, em que ela fala que o sentimento que ela tem de estar escrevendo crônica no Rio, onde as pessoas amam os cronistas. E sim, o Rio de Janeiro é uma cidade que sempre teve, mas outras cidades também no Brasil, mas no Rio de modo especial, onde ela vivia, tem cronistas maravilhosos, né? Rubem Braga, que esteve em outras partes do Brasil escrevendo suas crônicas, viveu muito tempo no Rio, viveu inclusive em Porto Alegre, tem um livro dele de crônicas que ele, no tempo que ele esteve aqui, esteve exilado ou escondido. Tem diversos, não vamos precisar aqui mencionar uma pesquisa contra diversos cronistas do Rio que vale a pena ler. E então eu peguei a crônica de Clarice e a dividi. Eu falei assim, o que se pergunta a uma crônica? O que se pergunta a um texto literário crônica? Para a gente chegar numa compreensão ou dar um mergulho nesse texto. Então a primeira questão que eu me coloquei foi assunto da crônica. Do que fala esta crônica? A resposta que eu me dei de uma conversa entre o narrador, que aos poucos eu vou percebendo que tem uma voz feminina ali, ao narrador, e um menino, que ao final é nomeado Paulinho. E aí eu divido em 3, 4 partes esse assunto para ficar um pouquinho mais claro, que a gente vai ver que no primeiro parágrafo há uma afirmação. Aquela afirmação é contundente. O mundo parece chato,
mas eu sei que não é. No segundo parágrafo, que é longo, que eu chamei de monólogo, o narrador então expõe o mundo e tece considerações sobre o lugar do céu. Fica mais restrito ao Brasil. No terceiro parágrafo, novamente entra novamente nessa reflexão e compara a concepção do céu no Brasil e em outros países. E finalmente, quando ela vai fechar a reflexão, é uma sutileza que eu filei uma vez, duas vezes, a crônica está muito bem armada, tem coisa aqui. E quando eu cheguei ao final da crônica, aí que eu me dei conta. O narrador compara, a narradora conversa com um menino, que é a segunda parte do texto, em todo aquele diálogo, ela vai conversando com o menino, o Paulinho, sobre questões em torno de alimentos, cultura dos alimentos, procedência desses alimentos, e faz variações com o sentido de palavras. Aí eu dei um destaque, tem outras variações, eu dei destaque na palavra carne, cujo sentido é específico em gosto de carne, e na expressão carne tem vitamina. Então há variações de sutilezas de uso da palavra, ou carne apenas de modo dito a carne, ou de modo as variações que vai remeter também a uma sensibilidade. E finalmente, né, ela vai dar um destaque no fim, que eu vou agora destacar no meu próximo passo. Então eu fiz o assunto da crônica, daí eu pensei comigo, mas há um esquema nessa crônica. Que esquema é esse? Ela, a narradora ou o narrador, filosofa, fala do céu, aqui, fora. Depois ela vem para um lugar, ela está num espaço aberto, ou pelo menos o pensamento está fora, ele vem para algo específico, que há um menino comendo diante de um prato, porque ela vai dizer come, né? Então ela filosofa, aí ela dialoga com o menino que está ali comendo, e finalmente ele, o menino, retoma o filosofar. Aqui eu acho que é o detalhe da crônica no final. Quando ela diz, eu falei muito, ele diz para ela, eu falei muito para você não pensar só em comida. Que ele vai falar isso depois, que ele diz, você está me olhando, me falando, perguntando sobre a comida, e a gente está conversando, mas você está de olho em mim, você gostou de mim, né? Então esse gostou de mim, essa infiltração do ser, não é isso que como é que dizia lá o Benedito Nunes, o filósofo, quando ele mostrou ali, ele diz assim, do seu desejo de ser, é uma outra folha que eu tirei aqui na ordem, que é o impulso ao dizer expressivo e a exteriorização da existência, né? O existir está ali, está naquele minúsculo acontecimento, daquele minutos de uma refeição, em que há uma extrapolação do pensamento, e depois ele volta para ali, e naqueles minutos você consegue perceber ela exteriorizando a existência. Há todo um sentido ali. Então eu fiz essa marcação do esquema, coloquei neste texto uma harmonia e ritmo, mesclando o filosofar do início com o coloquial das questões durante a refeição. E por fim, uma amarração levando o ouvinte à nova questão filosófica. Então, quando a Clarice coloca, abrindo a crônica tem o título de Come, meu filho. Come, vírgula, meu filho. Come, meu filho. Então, uma mãe, né? Frase maternal, né? Come, meu filho. Maternal no sentido mais amplo do materno, né? O materno também está incluído no homem, no masculino, né? O maternal nesse sentido filosófico. Da possibilidade de nós vivemos de uma maternagem quando nos colocamos numa sensibilidade, quando nos colocamos numa linguagem como a de Clarice, né? Isso aí faço comentário, esse comentário me veio. Eu lembro sempre de um livro do filósofo, aquele, Leonardo Boff,
que ficou filósofo, antes ele era franciscano, depois ficou filósofo, enfim. Escritor, ele é um escritor, tem textos maravilhosos dele, tem contos, inclusive. E aí ele tem um livro que o título é divino, O Rosto Materno de Deus. Quer dizer, já é para bagunçar mesmo, já para quebrar esse negócio. Já, o que vai dizer aí, né? Então, voltando para cá, daí já dando uma indicação também de possibilidade de pesquisa, de concordar, discordar, etc. Mas quando Clarice inicia, o mundo parece chato, mas eu sei que não é, tem uma abrangência. E o menino vai nessa pegada. O menino está dentro dessa pegada. Porque ele está ali, né, ele está acompanhando a reflexão, o pensamento, e ele está também pensando de forma criativa. Ele também larga a dele ali pelas tantas no final do texto, mas ao responder, ao acompanhar. E eu ainda tenho, para fecharmos com a literatura, né, assim, primeiro, como não se torna redundante, porque é um trabalho que a gente faz aqui na live, na gravação de uma aula, que seria uma aula, é um trabalho que coteja textos, na literatura foi falado no primeiro encontro, coteja textos com palavras, com abordagens e exposições que podem seguir um esquema. Esse esquema, geralmente, ele vem devido à nossa prática, o exercício do magistério. Se não me falha a memória, nós temos no nosso grupo também colegas cujas mães são professoras, né? O nosso grupo de guardiões. Minha mãe não era professora, convivi com muitas mães de amigos, de pessoas da minha vida, professores. Então isso que se chama plano de ensino ou plano de aula, né, tá mais ou menos linkado, às vezes nem se faz no papel, às vezes se faz assim, se pensa, se coloca ali, passo a passo, porque o desejo mesmo é que a gente possa comunicar, levando ao outro possibilidades dele engatar nessa linguagem e depois até desconstruir o que nós dissemos. Não tem a vontade de, a palavra final. E eu queria deixar registrado, neste momento, que para mim foi difícil assim, eu dar um passo de falar, vou falar de Clarice, falar uma primeira coisa publicamente. Eu pretendo falar, sim, quando houver condições, de seus romances, que são, olha, é uma experiência única de leitura. Mas, por enquanto, eu estou aqui balizando em torno dos textos menores e com alguma referência aos textos maiores. Tem mais ainda um ponto nesse esquema que fiz, que vai fazer também uma contribuição, pretende uma contribuição para os sentidos que a gente pode ao retomar essa crônica. Come, meu filho, Clarice Lispector. Que é eu chamei antes de esquema, que era ela, a narradora, filosofa, ela dialoga com o menino e depois ele retoma o filosofário. Então é um esquema racional. Há um ato racional, um ato de pensar nessa crônica, que tem a ver com isso, mas há o que a gente chama também os sentidos do corpo, né? Quais são os sentidos explorados do corpo nesse texto? São dois. Que, vamos dizer assim, se evidenciam. Podemos dizer, não, mas também pode, se forçar a nota aí, retomar o texto e olhar ali com atenção, vai encontrar algum elemento que possa fechar com outro sentido. Mas os sentidos que se destacam são o sentido da visão, olha para o céu, olha, né, para o céu do Brasil, olha para o céu de outros lugares, e vai aparecer expressões de olhar, né? Ela vai dizer, às vezes, para você carne tem gosto de carne? Ele pergunta à mãe. E a mãe, às vezes, ele diz, duvido. Só quero ver. Da carne pendurada no açougue, o uso recorrente da ideia de olhar. Porque sempre que a gente olha, o céu está em cima. Né? E depois, o mundo só é chato no Brasil. E ele pode pensar que o mundo só é chato no Brasil, que nos outros lugares que ele não viu, vai redondando. E a gente
ver que a exploração dessa ideia de visão, de olhar, vai aparecer no texto. E, já lá no título, o comer, que pressupõe um paladar, um gosto, nós vamos encontrar pessoas que não, hoje em dia, até crianças, que não comentam o que estão comendo. Que não tem, muita vez, um exercício de poder pedir um tempero, pedir um sal, pedir uma coisa para o paladar, para o que ela está sentindo, está faltando. E isso faz toda a diferença. Poder dialogar enquanto se come, poder refutar algo que não se gostou, poder saborear diferente, gostar, elogiar, isso mexe com essas sensibilidades todas, mas está presente no texto. E está presente não só no mastigar, está no gosto, que ele vai perguntando do gosto das comidas, e está também no frio da boca, quando ele come o pepino, que ele vai ter o frio na boca. Então, a sensibilidade. Né? Então, eu acho que para que nos serve destacar a visão, destacar o sentido do paladar, para que nos serve? Nos serve, talvez, não para dizer informalmente de um texto, para contar a alguém, nos serve enquanto um trabalho com o texto. Então esta aula, que eu venho já destacando, em algum momento aqui também eu anotei, ela tem esse sentido, né? Que eu disse sobre o título do primeiro romance de Clarice, Perto do Coração Selvagem. Só este título daria uma aula de literatura, por tudo que nele está envolto. O existencialismo, a literariedade e a prática de leitura literária. Para que nos servem esses mecanismos? Para que nos serve destacar num texto os sentidos? Para a gente poder conversar sobre o texto, para poder pegar as sutilezas do texto, para poder ouvir, inclusive, ouvir e escutar. Quando alguém ler um texto que a gente leu, literário, e fizer um destaque, ou cerrando a leitura, fechando a leitura, ou a expandindo, a tornando muito mais saborosa, a gente poder se encaixar nisso. Ora, para nos permitir um novo voo, ora até para nos permitir uma assertiva com a pessoa, dizendo, olha, então, presta atenção, tem uma coisa ali que ela colocou, me parece, porque ela pegou esse caminho, ela fez isso, ela usou este esquema, ela usou, perceba através desse esquema, e aí o texto você tem como dialogar, trocar ideias, né? Fazer um ping-pong. Literatura muitas vezes nos deixa sozinhos, a gente lê e tal. Eu fico aqui agora diante da biblioteca, estou louco para ler algumas coisas, mas também dizer dessa literatura, também dizer do nosso arsenal literário brasileiro. E eu deixei uma amiga do Face, perguntava que escritora é essa, né? Porque eu coloquei como título da aula, tema da aula, a literatura brasileira vista pela obra de uma escritora renomada. Que eu dizia, surpresa. E pretendi, busquei, né, para o meu gosto e minha sensibilidade, consegui esbarrar em algo de Clarice, que é uma autora a nos chamar, a nos convocar, a nos dizer, vale a pena a literatura. Eu vou encerrando, que também, dado o avançado da hora, já estamos são 3 horas, essa gravação tem como marco 1 hora de trabalho. Eu estou fazendo essa gravação dentro do projeto Guardiões da Água, que é um projeto que visa, como eu falava no início, né, nas letras do jornal, visa promover a consciência socioambiental a partir da arte. Eu entendo que essa crônica pode suscitar grandes questões se a gente puder conversar essa crônica, esse diálogo com juventudes, um texto que traz questões, né? E a literatura está aí, né, para mexer com essas questões que dizem respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, mesmo hoje. Agora há pouco falava também, para encerrar, falava com um amigo, trabalha na área da psicanálise,
E ele diz, olha, Clarice, num dia como hoje, chovendo aqui, né, pelo menos aqui em São Leopoldo, a chuva cai. Um dia dá vontade da gente deixar o que está fazendo, aquecer uma xícara de café e puxar um livro para ler. Né? Essa semana eu puxei os livros de Clarice, ando lendo Clarice um pouco, preciso ler ainda, tem muito para ler de Clarice. Agradeço aí os leitores de Clarice, paciência. Agradeço os que me ouviram até agora e semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos e todas. Tchau.